A ligação veio de uma advogada que eu nunca tinha ouvido falar. Ela disse que estava entrando em contato porque o meu nome havia aparecido numa investigação. Perguntei que investigação. Ela disse o nome do Rodrigo. Meu advogado, o homem que havia me representado num processo trabalhista durante quase 2 anos, o Dr. Rodrigo, está sendo investigado por exercício ilegal da advocacia. Ele nunca teve inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Fiquei com o telefone na mão sem conseguir processar. Todos os atos processuais praticados por ele estão sendo revisados. Você vai precisar de um advogado habilitado para assumir o caso imediatamente. Desliguei. Fui até a pasta onde guardava todos os documentos do processo. Petições, recursos, laudos, tudo com o nome dele, com o número de ordem dos advogados do Brasil dele. Um número que nunca foi válido. Em quase 2 anos, nenhuma audiência havia parado por causa disso. Nenhum juiz havia questionado. Nenhum sistema havia barrado. Só eu, que tinha colocado meu caso, meu dinheiro e minha tranquilidade nas mãos desse homem, menos é que não sabia. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui. Meu nome é Patrícia, tenho 38 anos, sou técnica de enfermagem e entrei com um processo trabalhista contra a clínica onde trabalhei por 6 anos. Horas extras não pagas, desvio de função, o tipo de situação que qualquer trabalhador reconhece, mas que poucos têm coragem de levar adiante. Eu tive. O Rodrigo foi indicado por uma colega que havia resolvido uma questão parecida com ele anos antes. Chegou na primeira reunião, com pasta, com tablet, com uma explicação clara e segura sobre como o processo funcionaria. Cobrou honorários dentro do que eu esperava. Assinou contrato, me mandava atualizações por WhatsApp com frequência. Parecia exatamente o que dizia ser. Em quase 2 anos nunca me passou pela cabeça verificar o número da ORBM, dos Advogados do Brasil. Depois da ligação, fui direto ao site da Orbis.dos Advogados do Brasil. Digitei o número que estava em todas as peças do processo. O sistema retornou um nome diferente do Rodrigo, um advogado de outro estado, com inscrição suspensa há anos. Rodrigo tinha pegado esse número e construído uma identidade profissional inteira em cima dele. Nos dias seguintes, enquanto corria atrás de um advogado de verdade para assumir o caso, fui entendendo o tamanho do estrago. O processo estava em fase de recurso. Uma das petições protocoladas pelo Rodrigo tinha um erro técnico que o novo advogado identificou em menos de 1 hora de leitura. Um erro que havia dado à empresa ré, uma brecha que não deveria existir. Perguntei ao novo advogado se o erro era grave. Ele escolheu as palavras com cuidado antes de responder. Disse que era contornável, que havia precedentes, que não significava necessariamente que eu perderia, mas que não deveria estar lá. Fiquei pensando em quanto dinheiro havia pago ao Rodrigo ao longo de 2 anos nos honorários mensais, no adiantamento que ele havia pedido para cobrir custas processuais, menos custas que, segundo o novo advogado, não existiam naquele valor. Fiquei pensando nas noites que eu havia dormido tranquila, porque ele me mandava mensagem dizendo que estava tudo sob controle. Tudo sob controle. De alguém que nunca tinha pisado numa faculdade de direito. Prestei depoimento sobre o Rodrigo numa tarde de quarta-feira. A delegada que conduziu o depoimento me disse que havia outras vítimas identificadas. Pelo menos 8 pessoas que ele havia representado com o mesmo número falso. 8 processos. 8 histórias. 8 pessoas que haviam confiado nele com situações importantes das suas vidas. Perguntei se era possível saber se algum desses casos havia sido perdido por culpa dele. Ela disse que a investigação ainda estava levantando isso. Saí da delegacia e fiquei parada na calçada por um momento. Pensei no Rodrigo, na forma como ele chegava nas reuniões, na segurança com que explicava cada etapa do processo, na paciência com que respondia minhas perguntas, mesmo quando eu perguntava a mesma coisa de formas diferentes porque não entendia de direito e precisava entender. Ele era bom nisso, era bom em parecer exatamente o que não era, e eu, que havia passado 6 anos numa clínica, aprendendo a identificar quando algo estava errado num paciente, não havia identificado nada. O processo trabalhista foi retomado com um novo advogado. Demorou mais do que deveria,
Custou mais do que deveria, mas foi concluído. O que ficou dessa história não é o processo, não é o dinheiro que perdi com o Rodrigo. É uma coisa simples que eu não sabia antes. E sei agora, verificar o número da Ordem dos Advogados do Brasil de um advogado leva 30 segundos. O site é público. O sistema é gratuito. Qualquer pessoa com um celular consegue fazer isso antes de assinar qualquer contrato. Eu não sabia que isso existia. E o Rodrigo sabia que a maioria das pessoas não sabe. É assim que esse tipo de farsa funciona. Não na ausência de informação, menos a informação está disponível para qualquer um, mas na certeza de que a maioria das pessoas não vai procurar o que não tem motivo para procurar. Quando alguém chega com pasta, com contrato, com número impresso no cartão, verificar parece desconfiança sem razão. O Rodrigo construiu a aparência certa para que verificar parecesse desnecessário. E funcionou. Por 2 anos, com pelo menos 8 pessoas, incluindo eu. Obrigada por ter ficado até aqui. Se esse relato te marcou, deixa o like menos. Ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E se você tem uma história parecida, conta nos comentários. A gente lê tudo